Meus queridos irmãos e minhas irmãs, há 40 dias atrás celebrávamos a Páscoa. Há 40 dias atrás a igreja celebrava a ressurreição do Senhor. Hoje deveríamos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. Deveria ser o dia que a igreja deveria celebrar aqui no Brasil a solenidade da Ascensão do Senhor. O momento em que o Senhor, depois de 40 dias em meio aos apóstolos, subiu aos céus, voltou à eternidade em Deus. No Brasil, por essa solenidade não ser feriado e não ter como os cristãos observarem e guardarem esse dia, a igreja transfere aqui no Brasil essa solenidade para o domingo próximo. O 7º domingo da Páscoa no Brasil, tradicionalmente, é a solenidade da Ascensão do Senhor. De hoje a 10 dias, se vocês contarem, vocês verão que a igreja vai celebrar Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Só que hoje, de uma forma tão bonita, de uma forma tão digna, nosso Senhor começa falando da sua ausência momentânea. Nosso Senhor começa falando do momento em que Ele não vai estar mais com os discípulos, do momento em que Ele não vai estar mais com os apóstolos. Momento único, momento santo, momento digno. Por quê? Qual a mensagem que o Senhor nos diz? Que pouco tempo vai estar, pouco tempo não vai estar. E engraçado, porque o Senhor compreende a interrogação, o questionamento, a dúvida daqueles homens. Deus é assim. Deus conhece os questionamentos mais profundos do nosso ser. Deus conhece as nossas dúvidas, minha gente. Deus tudo conhece, Deus tudo sabe. Esse Deus, Ele é tão grandioso que nos é fascinante. E aqueles que vivem essa experiência de fé são fascinados por esse Deus, que é todo amor. São fascinados por esse Deus, que é todo dignidade. Vejam que aqui nosso Senhor, sem eles fazerem nada, Ele só observando e prescrutando os corações, o Senhor entendeu e mais uma vez repete: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Olha que coisa! O Senhor fala de sua morte, o Senhor fala de sua ressurreição, o Senhor fala de sua presença espiritual em nosso meio. E o Senhor agora vai dizer: olha, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Por quê? Porque o mundo sempre quis destruir Deus. O mundo nunca aceitou a vitória de Deus. Por isso que tudo aquilo que nos é pregado, por isso que tudo aquilo que nos é anunciado é estranho ao mundo. As mensagens são estranhas ao mundo e o mundo não entende, o mundo não compreende as palavras de sabedoria que Deus nos dirige. Vejam que nosso Senhor aqui, Ele está falando que os discípulos vão sentir sua ausência, e de verdade eles vão sentir. Por quê?
porque o amado não está mais no meio deles, porque o amado foi retirado do meio deles, porque o amado ali agora se faz ausente. É esse sentimento de ausência que a igreja nos quer fazer viver. Quando a igreja retira o Santíssimo Sacramento do centro, na Sexta-feira Santa, quando a igreja, deixando o tabernáculo, o sacrário vazio, desnudando o altar, a igreja quer dizer: estamos vazios, o Mestre morreu. Infelizmente, algumas igrejas não conseguem perceber isso com profundidade, esse sentimento que a liturgia nos quer colocar, porque muitas tiraram o Santíssimo do meio. Mas na igreja que o Santíssimo Sacramento está no centro, se sente na Sexta-feira da Paixão essa ausência de Deus, a igreja fica triste, a igreja está vazia, o Senhor não está. E é justamente esse sentimento que eles sentiram quando o Senhor foi retirado, e vão sentir de novo quando o Senhor subir aos céus. E eles não vão entender, e eles não vão compreender que a promessa da vinda do Paráclito haveria de acontecer 10 dias após. O mundo se alegrará, ele foi aniquilado, ele não está mais aqui. E o Senhor vai dizer: olha, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando nós falamos hoje em dia de tristeza, as pessoas pensam tristeza primeiro como um sentimento, ausência de alegria. Mas muitas não conseguem compreender e entender a tristeza como um pecado. E nos dias de hoje existe muita tristeza que de verdade é pecado. Por quê? Porque nós vivemos em meio a uma sociedade plástica que vai se adaptando às circunstâncias. Nós vivemos com sentimentos tão facilmente esgotáveis. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão vivendo um grande esvaziamento existencial, onde nada mais tem valor, onde se está se sentindo alegre, mas em poucos momentos essa tristeza se esvai, essa alegria se esvai e a tristeza vem. Eu já peguei nessa minha vida de padre pessoas dizendo: padre, eu estou deprimido, eu estou triste. E eu indago, pergunto: mas por quê? Qual o motivo, padre? Eu não sei. Eu só sei que eu vivo numa tristeza profunda. Não tem nem motivo para ter tristeza. Talvez você que está aí me assistindo já deve ter passado, já deve ter vivido por essa tristeza que é fruto do pecado, da falta de esperança, da falta de contentamento com aquilo que Deus te dá, em muitas vezes nada te agradar, te preencher, sempre querer mais. Essa tristeza de pecado que faz com que o homem não deposite a confiança em Deus. Essa tristeza que o Senhor está falando aqui é a tristeza do amor, da ausência do amor. Nós amamos tanto que agora nós iremos ficar tristes porque Ele não está aqui. Mas na hora em que Ele voltar, na hora em que Ele vier com toda a sua glória, essa tristeza vai se transformar em uma grande alegria, porque agora não vai ser mais preciso, de modo algum, estar presente fisicamente
o Senhor para alegrar o coração dos fiéis. Agora eles se alegrarão espiritualmente, porque Deus estará em toda parte por meio do seu divino Espírito Santo. A tristeza que eu estou falando aqui é essa tristeza desse esvaziamento existencial que o mundo está passando, que o mundo está vivendo, que nós da nossa paróquia muitas vezes também queremos viver sem olhar essa nossa vida espiritual. É preciso que nós entendamos que a tristeza sem motivo, desconfiando da misericórdia de Deus e não depositando nele a esperança e a nossa confiança, é pecado e é uma ação diabólica. E muitas vezes a pessoa vai se deprimindo, que termina chegando ao fim, atentando contra a própria vida. Se vocês soubessem o que é a vida de um padre, de conhecer de verdade a tristeza que permeia nos últimos anos o coração da humanidade, vocês iriam entender com propriedade o que eu estou falando. Porque muitas vezes nós recebemos ligações 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, de pessoas que estão vazias, senhoras e senhores, que por incrível que pareça, estão vivendo uma tristeza sem motivo e perderam a razão de viver. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós entendamos e busquemos compreender que a nossa felicidade está em Deus. Enquanto o homem não encontrar essa felicidade em Deus, ele só vai viver momentos passageiros de alegria, e o seu coração vai ser um grande abismo escuro de uma tristeza que, se não se cuidar e não se rezar, se transformará em uma tristeza profunda. E quantos estão passando por isso? Nosso Senhor aqui, Ele vai dizer: vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Sim, busque preencher o seu coração com Deus, busque encher os seus pensamentos com Deus. Agora você que quer o tempo todo se preencher com coisas levianas, com coisas vazias, não é generoso com Deus, você nunca vai usufruir essa alegria divina, porque o seu coração está preenchido de muito vazio e totalmente sem espaço para ser preenchido por Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o santo texto que a liturgia hoje nos coloca, nos convida, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, a levarmos uma vida santa e usufruir dessa alegria que é própria do Espírito Santo de Deus. Essa docilidade, essa amabilidade, essa decência em se olhar, se enxergar cristão e ver que a mão de Deus poderosa está agindo em nossa vida, e não permitir que a tristeza demoníaca venha de verdade ocupar os espaços das nossas vidas. Observe que muitas vezes você não tem motivo para estar triste, para estar deprimido, e tudo isso é fruto do esvaziamento, da não procura sincera de Deus. Endireite o seu caminho, abra o seu coração para Deus, se alimente de coisas que preenchem, que completam, que de verdade te fazem feliz, que de verdade te faz feliz, e descubra a razão pela qual Deus te deu a vida. Deus não te deu a vida para você estar chorando. Deus, nosso Senhor, não te deu a vida para você estar deprimido, vendo o mundo em preto e branco. Não. Deus, nosso Senhor, te deu a vida para que esse coração seja feliz na companhia dEle, para que esse coração se realize nele e que comece a viver o céu a partir de você.
e chegue um dia a contemplá-lo na eternidade. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Alegria, que interceda pelo nosso ânimo, que interceda por cada um de nós, para que sejamos sempre homens e mulheres que vivem a alegria de servir a um Deus que é alegre, uma alegria eterna. Peçamos à bem-aventurada Virgem Maria que fale com Deus nosso Senhor e leve os nossos pedidos e as nossas preces, para que essa tristeza que vem permeando o coração de muitos cristãos possa ser exterminada e possamos, no serviço a Deus, encontrar a verdadeira razão de servi-lo com toda a alegria e assim junto chegarmos aos céus. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude e que nós nunca abramos espaço no nosso coração para que a tristeza possa fixar moradas. A tristeza nas nossas vidas, ela deve ser passageira, e essa tristeza deve nos fazer crescer na fé para um dia alcançar os céus. Tristeza pela tristeza é diabólica, e a tristeza que dá prazer também não vem de Deus, porque Deus é todo alegria, porque Deus é todo felicidade. Amém.